Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui, mais um café com Deus. Essa semana aí estamos falando sobre o livro, né? Saber Transformador. Se você não adquiriu, passe em uma das igrejas nossas, em São José dos Campos ou em Cruzeiro. Logo, logo vamos ter outros lugares vendendo o livro que com certeza vai abençoar muito a sua vida. A ideia desse livro, ela nasceu enquanto o pessoal vai chegando aí, lembrando, viu o aviãozinho aí. A ideia desse livro, ela nasceu com o desejo de colocar 15 anos de ministério, mais de 25 anos casado e mais de 10 anos como empresário. Eu vi a importância, né, na vida cristã, na vida secular, na vida profissional, de termos ferramentas que nos ajudem a assim, construir a nossa vida. Como eu tenho dito aí, esse livro aqui não é um livro de receita de sucesso, até porque tem muita coisa que eu tenho sucesso e tive muitas coisas que eu tive fracasso. Faz parte da vida, né? Por mais que a gente lute para não fracassar, algumas áreas da nossa vida, alguns momentos, podemos ter esse acidente de percurso, mas não podemos ficar no fracasso. Por isso que hoje eu quero falar aqui sobre atitude. Como eu disse, são 14 temas esse livro. Você não precisa lê-lo de começo, meio e fim. Você vai lá no índice lá, você escolhe aquilo que mais se identifica para o teu momento. Por exemplo, se você está precisando ser organizado, foi o que a gente falou, você dá uma lida nele. Você está precisando mexer com liderança, você está precisando mexer com relacionamentos, finanças. E, como eu já tenho te lembrado, nós temos o curso online desse livro. Esse livro aqui é para você carregá-lo aí na sua bolsa, deixar no canto aí da sua mesa do escritório. E você tem o vídeo aula, que são os 14 temas aqui em vídeo aula que você pode adquirir. Você vai lá no PR Paulo Oficial, aí tem a empresa lá, Miletos, você clica lá, faz seu cadastro, faz o pagamento e pode ter certeza, vai te ajudar muito. Eu compartilho experiências aqui que se eu tivesse aprendido, eu disse isso no livro aqui, se eu tivesse aprendido o que eu falo, muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida. Então, tá aí, vamos lá. Estamos nessa semana do Café com Deus aí, falando sobre o livro Saber Transformador, e hoje é atitude. Tem que pôr a crinha aqui, senão não dá. Mateus 21, 28 diz assim: havia um homem que tinha dois filhos. Mateus 21, 28. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Como é que você é de atitude? Tem muita gente que é boa para falar. É igual crítica. Puxa vida. Meu Deus do céu. Eu considero muita crítica de quem está fazendo alguma coisa. Aí eu tenho que levar em conta. Eu considero muita crítica de quem está envolvido no processo. Aí é legal. Mas às vezes as pessoas estão envolvidas na crítica e não tem tempo de ter atitude. Eu quero falar com você aqui hoje sobre isso. O que eu falo não resolve a minha vida. Eu preciso de atitude. Por isso que se você fala muito, que você vai fazer regime, que você vai fazer uma faculdade, que você vai montar um negócio, que você tem projeto e nada acontece, para de falar. É melhor para você. É melhor para você. Porque você está criando um peso sobre você desnecessário. Você está querendo provar para alguém alguma coisa que você não vai provar nunca. Por quê? Porque tem a fala, mas não tem a atitude. Jesus ele deixou esse exemplo aqui em Mateus 21, 28, para nós não nos esquecermos
O que eu falo pode ser até um discurso bonito. Abrindo um parêntese aqui, eu vejo muitas pessoas que têm belos discursos, mas a realidade não é aquilo. E às vezes eu vejo pessoas com discursos sinceros, que talvez não são tão polidos, mas é verdade. Existe integridade ali. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele quer ensinar algumas coisas para nós. Uma delas é que se eu não agir, a minha vida não muda. Se eu não tomar uma decisão de fazer alguma coisa com aquilo que eu sei que preciso fazer, a minha vida não muda. Eu tenho uma frase que eu aprendi e ela me ajuda muito. O despertador, ele só te acorda, mas ele não tem o poder de tirar você da cama. Então, o que faz você sair da cama? Uma atitude. Às vezes você não tem atitude, eu escrevi aqui, uma coisa que pode acontecer é que às vezes nós não temos atitude porque ouvir não custa nada, mas agir pode custar tudo. Eu vou repetir, ó, página 270. Ouvir não vai custar nada, mas agir pode custar tudo. Quando Deus, e aí eu falo de quando Deus fala com Abraão a respeito dele ter uma atitude que custou tudo para ele. Você vai sair da tua terra, você vai sair da tua casa, você vai sair da casa dos seus parentes, da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão disse sim e foi. Agora Abraão poderia ter dito sim e no outro dia ele falar, puxa, eu acho que eu não vou não. Fim de semana, não sei não. E não ter ido. O que ia acontecer com ele? Não sei. Mas uma coisa eu garanto, ele não ia ser o pai da fé. Uma coisa eu garanto, eu não iria estar falando dele. Pessoas que não têm atitudes, elas não realizam. E quando eu digo não realizam, não pense você aqui que eu estou falando sobre fama. Hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, que as pessoas estão cansadas dessa fala. Sabe, tá cansado de, olha, 12 passos para alcançar a vitória, 3 maneiras de ficar rico. Eu tenho falado isso porque não é essa a ideia do livro, ok? Eu mesmo cansei de ver tantos assuntos assim. Eu participei de muitos cursos presenciais, de coach, de liderança, é muito legal. Mas eu via que era muito holofote e não me ajudava tanto. Esse livro aqui, coisa simples, e eu gosto aqui da Kennedy Desiré, que foi uma advogada que ajudou a transcrever o livro de áudio para o escrito. Ela disse assim: já na transcrição dos áudios que deram origem a este saber transformador, me entusiasmei com a profundidade do conteúdo, com a oratória do autor. Os temas são explicados com propriedade, seriedade e fluência. Um livro dinâmico, cheio de vivências, práticas e objetivas. Eu não estou aqui falando nada que você não consiga entender. A sua mãe, se lê esse livro aqui, ela vai entender. O advogado se lê, um juiz, um colaborador de uma empresa. Por quê? Porque é coisa prática. É coisa do dia a dia, que de repente ninguém falou para mim, ninguém talvez tenha falado para você, ou de repente falou, glória a Deus. Eu escrevi isso aqui, olha, esse tópico aqui, que ouvir não vai custar nada, mas agir pode custar tudo. Às vezes os comandos em nossas vidas, eu estou lendo a página de número 271, ó. Às vezes os comandos em nossas vidas não estão nos levando a ter uma atitude. Porém, nunca teremos o resultado apenas com uma instrução. Toda atitude precisa de uma instrução, mas nenhuma instrução resolve o que a atitude resolve. Você pode estar cheio de informação, você pode decorar o livro de capa a capa, você pode decorar a Bíblia de capa a capa, você pode decorar a matéria de capa a capa, mas se você não agir, se você não tomar uma posição, se você não tiver uma ação, a palavra oração,
ela por algum tempo, né? Eu espero que para você não, mas muitas pessoas elas não entenderam que a palavra oração é fala com ação e ficaram só deixando a fala agir. Não! Jesus ele orou, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus orou, passe de mim esse cálice. Qual foi a resposta? Nenhuma. Não tem resposta na Bíblia, mas tem uma missão: cruz. Ele simplesmente sai do período de oração e continua a caminhada dele. Ele continua tendo atitude. Eu me lembro de uma pastora, e eu acho que eu falo sobre isso daqui, que ela disse o seguinte, há muitos anos atrás eu aprendi isso. Quando Deus não te mandar fazer algo novo, continue fazendo a última coisa que Ele te mandou fazer. Talvez você está aí querendo ter uma nova atitude, numa nova instrução. Não! É a mesma instrução que Ele te deu. Às vezes eu vivo esse dilema, né? De gente querer fazer algo novo, de querer, né, fazer mudanças. E Deus está falando, faz a mesma coisa. É para você continuar nessa passada. O apóstolo Joel, um amigo, ele tem uma frase que diz assim: quem se adianta governa, e quem se atrasa é governado. Talvez você está sempre dependente de alguém. Eu dei um exemplo aqui que aconteceu comigo, com um pessoal amigo, de nós saímos para ir numa pizzaria e você chega e fala assim, pede uma pizza de calabresa aí, uma de atum e uma portuguesa. Aí alguém fala assim, mas eu vou ter que comer o que você pediu? E aí sempre isso gerava, né? Não, mas já pedi, todo mundo come. Aí teve um dia que o garçom chegou, eu fiquei quieto. Os assistentes virtuais. Olha aí, ó. O celular tá vivo aqui. O garçom chegou, fiquei quieto. Fiquei quieto. Aí ele falou, o que vai? Aí eu falei, não, pode resolver aí. Meu irmão, mas foi um tal de cabeçada pra lá. Não conseguiram resolver 2, 3 pizzas. Por quê? Porque falta uma atitude. Manda uma dessa, uma dessa, uma dessa. Todo mundo come, todo mundo come. O que é isso? Atitude. Às vezes tem... é por isso que esse livro aqui é um saber transformador, porque ele é o dia a dia com os princípios bíblicos. Às vezes as pessoas estão insatisfeitas porque querem que o outro adivinhe. Não querem ter a atitude de conversar, de falar, de expor. Olha, deixa eu ver aqui. Quero falar isso aqui com você. Ter atitude pode significar agir sobre uma necessidade. Sim, eu falo aqui sobre o Davi. O Davi ele vai levar comida para os irmãos e saber como que os irmãos estão. O pai dele, o Jessé, disse para ele, Davi, dá um pulo lá no acampamento lá dos soldados, vê como é que seus irmãos estão, leva esse queijo para eles e me traz notícias. Quando ele chega lá, ele vê uma necessidade. O povo, o exército de Israel sendo afrontado, e ele vai ter uma atitude. O que vai ganhar quem vencer esse gigante? Você vai casar com a filha do rei, você vai ter isenção de impostos, você vai ter o carro do ano, você vai morar num palácio. Ele vai ter uma atitude. Quantas coisas talvez hoje você sabe que precisa fazer? A Bíblia fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Eu falo sobre isso no livro. Às vezes nós estamos tendo omissão e estamos achando que somos prudentes, né? Porque é tão bonito, né? Não, é que eu sou mais prudente. Como se a outra classe fosse imprudente. Não, às vezes a pessoa é omissa. Às vezes a pessoa, ela não está tendo atitude, ela não está tendo coragem, nem convicção daquilo que ela deve fazer. E aí ela diz, não, eu no momento, eu gosto mais de observar. Meu amado, vamos rever isso aí, ó. Tem muita gente assim, ó, eu escrevi isso na página 272. Tem muita gente assim, minha vida não vai, parece que nada dá certo. A minha pergunta é, o que você tem plantado para dar certo? Qual a atitude que você tem tido para que a sua vida dê certo? Que atitude você está tendo para que alguma coisa aconteça? E aí muitos fazem o quê? Coloca a culpa em demônio.
Eu não estou isentando culpas de demônio. Eu estou só dizendo que tem situações que não tem nada de demônio. Só precisa ter uma atitude. Lembra quando Moisés, diante do Mar Vermelho, ele cercado pelo exército de Faraó, diante do mar, ele clama a Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? O que Deus diz? Por que clamas? Ó, o negócio foi forte. Por que clamas a mim? Simplesmente diga ao meu povo que marche. Tenha atitude. Eu falo sobre isso daqui. Às vezes a gente permite que o óbvio fique esquecido. Esses dias eu ouvi falar sobre um livro que se chama O Óbvio que Ignoramos. São coisas tão óbvias, porque eu tenho falado aqui esses dias, e vou falar amanhã e depois da manhã, são coisas óbvias. Mas às vezes nós precisamos prestar atenção no óbvio e agir em cima disso. Ter uma atitude pode significar agir sobre uma necessidade. Glória a Deus! O ideal é você tentar agir antes da necessidade. Mas se a necessidade se apresentou, haja mais rapidamente. Esses dias eu li uma frase que diz assim: não tomar uma decisão é pior do que uma decisão ruim. Claro, você tem que estar muito com discernimento, tá assim com uma visão muito tranquila da situação, porque pode ser que às vezes você tenha que, não, deixa eu esperar, amanhã eu vou tomar uma decisão, aí é legal. Deixa eu ter uma noite de sono. Eu já ouvi falar que pessoas bem-sucedidas não resolvem nada depois do almoço. Por quê? Porque já estão cansados, o cérebro já está cansado, o corpo já está cansado, e que quanto mais importante é a reunião, mais cedo eles gostam de se reunir. Por isso o Café com Deus 9 da manhã, porque você já vai sair daqui com bastante coisa. Eu tinha escrito aqui uma coisa que eu queria compartilhar com você sobre a questão da atitude. É sobre Pedro. Pedro, ele teve a atitude. Atitude do quê? De sair do barco. Atitude do quê? De pescar. Mas de sair do barco e de pescar, ele teve um resultado negativo. Por que ele teve um resultado negativo? Uma hora ele foi sair para pescar sem uma palavra de Deus. Outra hora ele sai do barco andando sobre as águas, ele tem uma atitude porque ele ouviu uma palavra, mas na caminhada a Bíblia fala que reparando ele, olha, o Pedro, ele reparou aquilo que ele deveria ignorar. Não é ignorar no sentido de não dar atenção, né? Porque tem coisas na vida da gente que não são agradáveis, mas a gente precisa estar conectado naquilo. O problema é que quando Pedro reparou a tempestade, ele perdeu o foco, ele perdeu Jesus de vista. O grande desafio, eu vi uma frase, eu até printei, eu vou até compartilhar aqui, né? Você está tomando seu cafezinho aí, deixa eu tomar minha água. O grande desafio da nossa vida é isso aqui, ó. Olha que coisa legal sobre atitude. A maior parte do tempo que você se sente cansado não é porque você fez muito, mas porque você fez pouco daquilo que te faz sentir vivo. Puxa vida! Escreve depois essa frase aí. E realmente é muito disso, porque quando nós omitimos atitudes que vão nos mudar no futuro, que vão transformar nossas realidades, nós deixamos de viver essa plenitude. Então, quando Jesus chama Pedro, e Pedro tem a atitude de sair do barco, Pedro ele sai caminhando, cheio de fé, cheio de esperança, vai dar certo, e agora? E ele atravessa no meio da tempestade, mas tem uma hora que ele repara. Quem sabe tem alguma coisa aí que você está reparando, que você já sabe, sempre esteve do teu lado, mas você está empoderando muitas tempestades. Eu já empoderei as tempestades, eu já empoderei. Às vezes é aquele ditado, você está fazendo tempestade num copo d'água, é muito real isso. Nós precisamos ter muito cuidado para não fazermos isso daí.
Uma vez aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui, ó, a minha esposa, olha o exemplo, ó. Um dia minha esposa falou assim, vá a um nutrólogo porque você precisa fazer uns exames. Eu fui, sentei-me em frente ao doutor para a consulta. Qual o problema? Ele perguntou. Minha mulher me mandou eu vir. Olha o que eu respondi, minha mulher me mandou eu vir. Aí ele, mas você está aqui por quê? Ela falou que eu tinha que vir. Olha pra você ver a atitude. Eu falo, eu conto isso no livro. Mas você tem alguma coisa? Aí, tirando dívidas, eu não tenho nada. Olha a resposta que eu dei. Pisa na balança. Eu pisei. Ele falou, mas está tudo bem? Por que você veio? Eu falei, minha mulher que falou. Pra que eu tive uma atitude se eu estava tão sem foco desse jeito? Minha mulher ficou doida quando eu falei que eu ia. Aí eu falei, puxa vida, pior que eu viajei na maionese mesmo. Pior que eu viajei. Quantas pessoas estão indo atrás daquilo que precisam e não tem foco para agir naquilo que necessita? Quem sabe você tá aí, ó, falando, meu Deus, eu tô igualzinho o senhor aí, eu tô igualzinho você aí, apóstolo. Eu quero mudar. Eu quero ter atitudes que me levam para frente, atitudes que me inspiram, atitudes que eu possa ajudar o próximo, posso ajudar a minha família, posso ajudar você. O que eu estou fazendo aqui? Tendo uma atitude que possa contribuir para a tua vida. Eu falei assim, ó, nem todos têm coragem de falar dos erros que lhe feriu. Ó, a impressão que temos muitas vezes é que todos nós tivemos as atitudes certas e nós e os outros, que todos os outros tiveram atitudes certas e só a gente teve atitude errada. Mas a realidade é que nem todos têm coragem de dizer. Por isso esse livro aqui, ó, eu conto coisas aqui da minha vida muito pessoal, até íntima. Mas sabe por quê? Porque eu quero compartilhar com você alguma coisa que possa transformar você, alguma coisa que possa ajudar você. A Bíblia, ela não é um livro de histórias com E, ela é um livro de histórias, histórias de vida, histórias de jovens, histórias de homens mais velhos, histórias de governantes, e todos eles, todos, sem exceção, todos eles, qualquer pessoa da Bíblia, são reconhecidas pela atitude ou pela falta de atitude. Eu vou repetir. São conhecidos. Se é boa ou é ruim, aí já é um outro departamento. Aí tem que aprofundar mais. Mas eu quero dizer sobre isso. Ou atitude ou falta de atitude. Então, que em nome do Senhor Jesus, você que está aí me assistindo, você que de repente recebeu esse link, fala, poxa, eu não sei por que me mandaram. Porque talvez você está precisando tomar uma atitude, se levantar, sabe? Erguer sua cabeça. Tem uma parte aqui sobre resiliência. Quem sabe a gente fala aí, né? Quem sabe? Você está precisando ser resiliente. E a resiliência, que é voltar ao estado original, passa por atitude. Atitude mental, atitude emocional, atitude física. Eu não sei o que você precisa. Eu vim aqui compartilhar algumas coisas que realmente é um saber transformador, são coisas que eu aprendi. Eu aprendi estudando, eu aprendi fazendo curso, eu aprendi lendo, eu aprendi conversando, eu gosto de fazer pergunta, tem um amigo meu que tem que fazer, pô, você faz muita pergunta, eu gosto de aprender. Eu sempre acredito que alguém pode me ensinar alguma coisa. Sempre fui assim? Não. Aprendi como? Com um saber transformador. Caminhando para o final aqui, deixa eu ver o horário aqui. Caminhando para o final aqui, ó. Escute. Não adianta ficar reclamando. Busque agir, busque ouvir e busque ajuda, se precisar. É isso mesmo. Muitas vezes eu atendo pessoas, né? São 15 anos atendendo pessoas. E muitas delas não conseguiram salvar o casamento, salvar sua saúde emocional, salvar um negócio, salvar o ministério. Sabe por quê? Chegaram muito tarde.
Eu não estou dizendo aqui que Deus não tenha poder de mudar as circunstâncias em qualquer época, até porque Ele é a ressurreição. Então, mesmo que algo esteja morto, Jesus tem o poder de ressuscitar. Mas nós estamos aqui conversando sobre um saber transformador. Às vezes nós confundimos, nós não vamos viver dia a dia dependendo de milagre. Não, esse não é o plano de Deus. Eu não aprendi isso na Bíblia. Eu não aprendi. Não, sinto muito. Não, o livro tem bem aqui, 14 princípios bíblicos para gestão. Gestão das emoções, da vida espiritual, do seu casamento. Eu falo um pouco aqui também, eu falo sobre relacionamentos. Mas é não esperar a vaca ir pro brejo. Eu acho que uma das atitudes mais nobres e humildes de uma pessoa é quando ela vê que tem alguma coisa que não está indo legal, ela já procurar ajuda. Talvez a sua atitude hoje não é se levantar, não é dar a volta por cima, depois é isso. Mas hoje a sua atitude deve ser: eu preciso procurar ajuda. Eu preciso ligar para um pastor, eu preciso falar com o apóstolo, eu preciso procurar um líder da igreja, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar um médico dos rins, eu preciso. Talvez a sua atitude hoje, que vai transformar você, é você procurar ajuda. Eu não sei qual é a ajuda que você precisa, mas eu tenho certeza que você sabe. Eu já pedi ajuda para vários tipos de pessoas. Eu já pedi ajudas para amigo, eu já pedi ajuda para parente, eu já pedi ajuda para banco, né? Talvez o seu problema, né, devido à situação, você precise de um banco. Infelizmente, pode acontecer. Não é o fim do mundo, mas pode acontecer. Eu já pedi ajuda para médico, eu já pedi ajuda para psicólogo, eu já pedi ajuda para pastor, eu já pedi ajuda para muita gente. E graças a Deus que eu não esperei o barco virar. Porque depois que vira o barco, as atitudes são muito mais radicais. Guarde isso. Guarde isso. Quando Jesus é chamado para ir na casa de Lázaro, eu fecho aqui, deixa eu ver a hora aqui. Quando Jesus é chamado para ir à casa de Lázaro, ele demora 4 dias para chegar. Quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, Lázaro estava doente. Quando Jesus chega, Lázaro estava morto, cheirando mal e 4 dias já no túmulo. Jesus, ele é a ressurreição. Ele cura, mas ele ressuscita. Mas tem coisas na nossa vida que não serão assim. Já vou te adiantar. Não serão assim. Por quê? Porque Deus vai falando, e a gente não vai agindo, a gente não vai tendo a atitude que deveria tomar, a gente não é humilde para reconhecer que precisamos ter um nível de atitude na busca por ajuda, e aí as coisas arruinam, vai para a miséria, vai para a pobreza, vai para a desgraça, e qual que é a situação? Uma atitude muito mais radical. Mesmo uma atitude radical que você precisa tomar, tem tempo. Tome essa atitude. Ou não espere chegar nessa hora. Não espere. Acredito que esses dias têm sido abençoadores. Vamos estar aqui amanhã novamente, com certeza, compartilhando de mais um tema. Lembrando, deixa o sininho ativado lá do canal Igreja para Sempre. Tem um curso desse livro online, com vídeo, muito legal, com interatividade. Então, olha, quer adquirir o livro, quer adquirir o curso, invista. Invista. Nada é feito sem você investir na sua mente. Nada é feito. A Bíblia fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tem que ter atitude? Tome atitude. Principalmente, a atitude de buscar a Deus. Valeu, Deus abençoe e até amanhã. Café com Deus, 9 horas. Mande para um amigo aí que nós vamos falar muita coisa legal aqui. Valeu!